Olá, você está assistindo Mulher de Negócios. Hoje o nosso tema TPM e do meu lado o Dr. Eliezer Berenstein, especialista em TPM. Está contando um pouquinho da história da TPM, como é que funciona isso dentro da organização. E eu queria que você contasse um pouquinho do seu programa que você criou, especialmente para essas mulheres que sofrem desse mal dentro das empresas. O tratamento individual da síndrome pré-menstrual, ela seria muito oneroso. Então, imagina que uma empresa que tenha 1000 funcionárias, 400 delas sofrem de síndrome pré-menstrual e elas fazem uma peregrinação por médicos da seguinte forma. Ela sai um dia, vai para o médico, tenta contar para o médico do plano dela o que ela sofre. Ele não entende nada, pede 200 exames para ela, fala assim, quando você fizer esses exames, retorne para que eu possa avaliar o que você tem. Ela vai perder um novo dia para fazer os exames. No terceiro dia, ela vai buscar os exames que ela fez. No quarto dia, ela vai levar para o colega aqueles exames que ela já fez. Ou seja, aquela queixa, síndrome pré-menstrual, tá? Fez com que ela perdesse 4 períodos. Aí ele vai dar um medicamento lá, olha, a senhora sofre. O que é super oneroso para a empresa. O que é super oneroso para a empresa. A tarde dela com o plano de saúde aumenta rapidamente. Fora isso, nós vimos que são 4 absenteísmos justificados, com justificativa. Ela volta ao médico, compra na farmácia aqueles fármacos inúteis, volta ao médico e fala, doutora, eu não melhorei. Ah, então muda de medicamento. E volta daqui 2 meses. Ou seja, a gente fez uma estatística de que o tratamento individual de uma síndrome pré-menstrual implica em 4 mobilizações no trânsito, 2 compras de medicamentos inúteis, uma pancada de exames que não tem nenhuma utilidade. E um estresse tamanho. E um estresse e uma decepção. Nossa, do que eu sofro não tem tamanho, não tem solução. Então criamos uma tabela que pode ser por escrito ou pode ser pela internet. De tal forma que a mulher observe os seus sintomas todo dia. Olha, é bem interessante, eu vou ver se a gente consegue depois colocar isso para o pessoal assistir. Mas assim, eu já vejo aqui de cara que o senhor colocou os 4 tipos de TPM e alguns sintomas onde a mulher consegue do dia 1 ao dia 31 do mês, ela consegue dizer, isso. Enfim, e dentro disso, ansiedade, irritabilidade, dor nas mamas, dor lombar, etc, etc. Aí ela vai ao médico do trabalho, a medicina do trabalho, que nós treinamos os médicos da medicina do trabalho, da empresa dela, para tratarem, chega com o diagnóstico pronto, ele reconhece qual é o tipo que ela sofre, dá os medicamentos específicos e ela continua se auto-observando para ver se ela se curou nos próximos 3 meses. Curada por uma folha de auto-observação, um espelho de auto-observação, sem exames, sem trânsito, sem consultas migrando de médico em médico, porque se a síndrome pré-menstrual for tratada por um psiquiatra, é porque é uma loucura. Se é por um ginecologista, não dá certo porque não é problema ginecológico. Se é pelo endocrinologista, não dá certo porque não é um problema hormonal. A síndrome pré-menstrual, ela é uma desorganização físico-química existencial. Para corrigi-la, é preciso conhecê-la. Sem conhecê-la, sem a mulher ter consciência, não há tratamento para síndrome pré-menstrual. Pois é. O senhor está falando da consciência. Como é que é chegar nessa empresa e falar, vamos tratar da TPM das mulheres? Existe uma certa negação ainda das mulheres? Ah, eu não tenho. Eu TPM, imagina. Quer dizer, a pessoa está super irritada, é nítido que tem TPM ali, e ela continua negando. Como é que é chegar nessa empresa
e vender essa ideia de tratar a TPM lá dentro? O processo se dá em 4 estágios. O primeiro momento é uma palestra de conscientização para homens e mulheres. Então, essa palestra de conscientização, os homens começam a perceber, cara, eu trabalhando com a Carla, percebo que ela tem dias melhores, tem dias piores. Eu chego em casa, minha esposa tem dias piores e melhores. Eu andando na rua, levo algumas fechadas de algumas mulheres que quase me descem para me bater. Pô, eu estou cercado de mulheres com síndrome pré-menstrual. É melhor eu apontar. E chego para Carla. Carla, será que você não... Se não pode vencê-las, junte-se a elas. Vamos resolver o problema. Tá? Então, um homem conscientizado é o melhor aliado para tratar a TPM. Então não adianta tratar só a mulher, tem que pegar lá o homem, explicar tudo isso. Exatamente. Bom, então na empresa, esse indivíduo já vai criar cultura de não ter preconceitos em relação ao trabalho feminino e ao menstruo. Segunda fase do programa, fazer um rastreamento dos setores mais acometidos. Como eu te falei, tem setores mais estressantes, esse setor tem mais TPM. Tem setores de mulheres mais diferenciadas, quanto maior o grau de universitário de uma mulher, maior a sua TPM. Quanto mais o coeficiente racional... talvez não seja assim, o tanto que a pessoa estudou, o nível educacional, acho que talvez o estresse que tudo aquilo e a responsabilidade, talvez, não? Sim. Quanto maior o grau de síndrome pré-menstrual. Você vai vendo que isto, em setores, por exemplo, que são mais ofícios, mais manuais, braçais, você tem menos síndrome pré-menstrual. Quanto mais o serviço é intelectualizado, maior é a incidência de síndrome pré-menstrual. Terceiro ponto, ou tratar na nossa clínica, ou treinar o serviço médico da empresa para fazer esse tratamento. Todas as funcionárias levam as suas folhinhas, os médicos tratam e, um quarto momento, reconhecimento de mulheres que vão ser admitidas, se elas têm ou não a TPM, já passam pelo tratamento. Porque essa é uma empresa saudável na TPM. E aí a empresa passa a comparar os dados dela antes do tratamento, do processo de minimização, com o processo de minimização depois do tratamento. Os gastos das mulheres com o menstruo antes de fazer o tratamento e depois. E tem como mensurar isso? Isso a gente tem esse número e o senhor pode dar algum número para a gente disso? Nós, em algumas empresas, mudamos o índice de absenteísmo em 20%, o índice de produtividade feminina específica em torno de 10%, o índice de utilização dos planos de saúde em 40%. Uau. Tá? Mas, a parte disso, a mulher ser compreendida, ser aceitada, existe uma cultura na empresa, tá, de dizer, esta empresa aceita funcionárias femininas e não as adapta a funcionar como homens. Uma quebra de paradigma. E existem empresas, por exemplo, que elas têm 90% de funcionárias mulheres, mas não tem nenhuma cultura para lidar com a feminilidade. O feminino e o menstruo, o feminino e a depressão pós-parto, o feminino e o climatério, que são outras formas de moléstias perimenstruais que a nossa clínica trabalha, são importantes. Por exemplo, você deu à luz, tem um problema para voltar para trabalhar, depois de amamentar, teu bebê ficou em casa. E você desenvolve depressão pós-parto. A depressão pós-parto pode ocorrer até 1 ano depois do parto. A empresa não reconhece que você está em depressão pós-parto. Mas o teu bebê te liga e está com febre, o problema de $1 milhão da empresa é da empresa. Eu vou tratar do cocô mole do meu filho.
da febre que ele tem, da empregada que não veio, tá? E choram, tá? E tenho outros sintomas da depressão pós-parto. Quanto mais próximo do climatério a funcionária chega, mais ela pode sofrer de síndrome pré-menstrual que não foi tratada e desenvolve um tipo de doença típica da mulher não tratada de TPM, síndrome da fadiga crônica feminina. O que é a síndrome da fadiga crônica feminina? Uma TPM que passa a ser do mês inteiro. Então, vamos ver a Carla daqui 10 anos ou daqui 20 anos, não tratou, agora... Os homens devem estar assim, meu Deus, TPM o mês inteiro. Agora, ela sofre de síndrome de fadiga crônica feminina. A fadiga crônica feminina é o mês inteiro, ela se caracteriza por ausência de desejo, cansaço e dor de cabeça, dores musculares e dores articulares e, principalmente, insônia e esquecimento. Olha que delícia você trabalhar assim. Para a mulher que ainda não está nesse projeto que o senhor está apresentando e tem uma crise de TPM, tem uma crise, está enlouquecida e está assistindo a gente, precisa trabalhar, quer dizer, a vida continua. Que dicas o senhor pode dar para essa mulher? Como é que ela trata isso tudo, sem ainda estar nesse programa? Aí ela tem que confiar num médico ginecologista que lide com a questão ou de ginecologia endócrina ou de ginecologia psicossomática. Aquela história de beber bastante água, quer dizer, tem alguma dica específica para essa mulher? Existem várias dicas. A primeira dica, diminua o que puder de laticínios, leite, queijo no período pré-menstrual. Atividade física moderada, mas não atividade física muito intensa no período pré-menstrual. Nós trabalhamos com atletas e percebemos que atletas têm TPM muito mais grave do que mulheres sedentárias. A TPM numa atleta, antes dela parar de menstruar, porque depois de um certo tempo de atletismo ela para de menstruar, é muito mais forte do que uma mulher sedentária. Então, atividade física moderada. Evitar ao máximo alimentos ou líquidos que tenha cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola, o que tenha cafeína em excesso. Se você tem uma ansiedade, uma irritabilidade, uma insônia, tira os estimulantes do teu organismo. Use roupas folgadas no período pré-menstrual. Quanto mais apertada a roupa, mais a liberação de substâncias inflamatórias, maior a tua TPM. Mas o mais importante de todas as dicas é: seu namorado pode lhe dar as 3 vitaminas mais importantes? A de abraço, B de beijo e C de compreensão. Ai, que bonitinho. Essas 3 vitaminas ajudam muito no pré-menstro. Isso é bem verdade, viu, doutora Eli? Muito bem. E para os homens, dentro desse ambiente de trabalho, o que eles podem ajudar essa mulher com TPM? O gerente, o chefe, como é que eles podem contribuir? Eles viram, hoje minha funcionária está na TPM, o que eles podem fazer? Calendário. No calendário deles, tá? Trabalho com a Carla, hoje é dia X, tá? E eu observo a Carla de tal e tal e tal forma. Depois, na outra semana, 7 dias depois, foi no calendário, eu observo a Carla de tal e tal forma. Na outra semana, a mesma coisa. Ao longo de 4 observações, ele pode chegar... Carla, você percebeu que você teve uma mudança em relação ao problema X? Você interpretou isso várias vezes de forma diferente? Compara esse calendário com o teu ciclo menstrual, não precisa falar para mim. Seja parceiro da Carla. Seja parceiro dessa funcionária. Às vezes ela também não percebe. Exato. Ela não tem essa percepção. Exatamente. São poucas as mulheres que sabem, nossa, realmente eu passei do limite, ou realmente eu não estou legal, eu estou na TPM. Consciência, só conscientizar, tá?
Conscientizar a mulher de que ela tenha isso, tá? É importante porque ele tem uma visão estável masculino. O homem não varia seus hormônios. O homem é sempre a mesma porcaria o ano inteiro, a vida inteira. Já a mulher é um rio, um mar revolto, tá? Então é como essas oscilações podem ocorrer. Tá? E não é que tudo em síndrome pré-menstrual é ruim. Tem várias coisas que são positivas em síndrome pré-menstrual. Por exemplo, a mulher que sofre de síndrome pré-menstrual do tipo C, ela é compulsiva por ordem. Se o parceiro disser assim, hoje é dia de arrumar a tua gaveta, é muito bom isso. Hoje é dia de a gente dar uma organizada na nossa forma de dinâmica. É ótimo essa atividade. Saber quer dizer, entender e aprender a jogar com isso. Isso. Aproveitar que hoje ela não está muito legal, assim, vamos fazer, né? Quer dizer, usar, não, dar uma dica de feedback num dia que ela não está muito bem, está irritada. Perfeito. Não vai funcionar. Quanto mais oposição ele colocar a isso e mais estigma, tá? Mais irritada ela vai ficar. Quanto mais ela perceber que esse homem é sensível à feminilidade, tá? Mais ele ganha pontos em relação a ela, melhora o relacionamento, mais fácil é a compreensão de certas razões, certos motivos, porque enquanto... E maior a produtividade também, doutor. Com certeza, com certeza. Todo mundo ganha. Com certeza. Enquanto nós não tirarmos o estigma, tá, e tivermos uma atitude cooperativa, sábia, tanto por parte dos homens quanto das mulheres, nós continuaremos de quatro como uns indivíduos das cavernas, porém nas empresas. Bem, eu adorei nosso papo, foi super esclarecedor. Tenho certeza que todas as mulheres que estão assistindo a gente vão adorar todo esse assunto, né, que é tão polêmico realmente, TPM. Quero agradecer a vinda do senhor. Foi uma honra. A honra foi toda minha. Obrigada a você que esteve com a gente também. Quer entrar em contato comigo diretamente? sandralanza@comunicadorcorporativo.com.br. Eu espero vocês na próxima edição do Mulher de Negócios. Até lá. Tchau.